Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que Deus te abençoe. Eu sou Eliabe Silva e nós estamos aqui com mais uma live abençoada para a sua vida espiritual, através do Facebook da Assembleia de Deus do Jardim Cidade Pirituba. E o nosso convidado especial hoje é o pastor. Rapaz, deixa eu pegar aqui as informações. Pastor Agnaldo Betti, ele é fundador e administrador do canal EBD no YouTube e pastor da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo. É bacharel em teologia, graduado em gestão financeira, pós-graduado em sociologia e ensino de sociologia, doutor em administração eclesiástica e doutor em ciência e filosofia da religião. Muito bom, que Deus abençoe. Então, pastor Agnaldo, seja bem-vindo. Amém. Irmão Eliabe, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui participando e dar uma contribuição para o crescimento no conhecimento e graça do Senhor Jesus Cristo, falando desse tema tão importante que é a importância da escola bíblica dominical. Tenho certeza que, para a glória de Deus, será de bastante edificação para todos os participantes. Saúdo o Ricardo também. O Ricardo, Deus abençoe. E nós estamos aqui para servir os irmãos aqui dentro desse... Amém, amém. Conosco está aqui do meu lado, deixa eu ver, desse lado, o Ricardo, o diácono Ricardo, está todas as lives aí, são tantas lives que eu já ia falar todos os dias, em tantas lives que nós fizemos aí, está conosco aí, juntamente comigo nesse projeto, que tem abençoado muitas vidas aí, e mais uma vez, paz do Senhor, Ricardo. Amém, amém, Eliabe, quero te cumprimentar com a paz do Senhor, Amém. Cumprimentar também o pastor Agnaldo Betti, Amém, mais uma vez, reforçar o agradecimento, pastor, por estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite, estar aqui falando sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre a importância da Escola Bíblica Dominical, e também cumprimentar a todos que nos acompanham, que nos assistem, que têm nos assistido em cada uma das lives, e a todos vocês que já estão aqui conosco, aqui nessa noite. Nós queremos cumprimentá-los e dizer que vocês são muito bem-vindos. Amém, Ricardo. Você já pode abrir, então, essa live que nós vamos falar hoje sobre a importância da escola bíblica dominical. Nós vamos ver qual a importância da escola bíblica dominical, como que ela é relevante, e aí você vai descobrir algumas coisas bem interessantes hoje, e o Ricardo já vai abrir essa live aí, fazendo a primeira pergunta para o pastor Agnaldo. Amém, Eliabe, é isso mesmo. Nós queremos aqui, então, já nesse momento, iniciar aqui fazendo essa abertura, trazendo aqui a respeito da escola dominical e falando sobre esse tema, a importância da escola bíblica dominical. Então, sobre esse tema, nós temos aí alguns pontos, algumas perguntas que nós vamos discorrer ao longo desse período. Então, pastor Agnaldo, eu quero aqui iniciar já com uma primeira pergunta, que seria a seguinte: na sua visão, pastor Agnaldo Betti, quais devem ser os pontos fortes de uma boa escola bíblica dominical? Muito bem. É uma excelente pergunta, né? E que poderíamos ter uma resposta aí bastante ampla, citar diversos fatores, mas eu vou destacar, irmão Ricardo e irmão Eliabe, os 3 que eu entendo ser o mais importante para o sucesso de uma escola bíblica dominical. Os 3, por ordem, são os seguintes. Primeiro, a qualificação do corpo docente. Esse é um ponto central para o sucesso de uma escola bíblica dominical. Vocês sabem que a maior parte dos nossos professores, eles não são profissionais do ensino. Não são pessoas que no mundo secular, eles vivem do magistério, vivem na área do ensino. O que é que eles são? A maior parte dos nossos professores de EBD nas escolas bíblicas aí espalhadas pelo Brasil e fora dele, eles são voluntários vocacionados. É isso que eles são. Por que voluntários? Porque eles não estão recebendo financeiramente para exercer o que exercem. E vocacionados por quê?
o pastor, a liderança, a superintendência da EBD viu nessa pessoa uma pessoa vocacionada para a área do ensino. Então, ela voluntariamente desenvolve esse talento, desenvolve esse dom, esse chamado na escola bíblica dominical. Agora, é muito importante, mesmo sendo voluntário, que a questão da qualificação. Por quê? E seria muito importante todos guardarem essa colocação que eu quero fazer. A qualidade traz a quantidade. Então, nós temos que investir na qualidade, porque a qualidade é que vai trazer a quantidade. Então, a primeira questão é a qualificação do corpo docente. Depois, no desenvolvimento, nós podemos falar coisas tais como identificar um autêntico candidato ao magistério cristão. Existem pistas que nos mostram claramente como nós vamos conhecer alguém que é vocacionado para essa área. Podemos depois avançar como se manifesta a vocação natural para o ensino. Quem nos assiste no nosso canal no YouTube, no canal EBD, quantas vezes nos ouviu falar que Deus nos faz originais e alguns de nós quer morrer cópia? O que significa isso? Significa alguém que passa a vida inteira, eu queria cantar que nem aquele, pregar que nem aquele, ensinar que nem aquele, e a vida passa, ele não canta, não prega, não ensina que nem o outro, e não cumpre o seu propósito. Então, existem sinais que mostram claramente uma vocação para a área do ensino. E, em terceiro lugar, é muito importante, os requisitos fundamentais para a pré-qualificação do professor. Dependendo do desenvolvimento aqui, nós podemos ainda, dentro dessa primeira questão, que é a qualificação do corpo docente, abordar esses 3 tópicos aqui, que são muito importantes. Quem sabe a gente insere no decorrer da transmissão. Mas nós estamos respondendo a sua primeira colocação. Quais são os pontos fundamentais para o sucesso de uma EBD hoje? Então, em primeiro lugar, a qualificação do corpo docente. Segundo lugar, eu alisto o seguinte: administração eficiente. Deus só abençoa o que é organizado. Existe uma bênção de Deus na organização. Eu vou citar vários versículos durante a transmissão decor. Quem estiver conosco pode marcar, pode conferir. Alguns nós vamos fazer a leitura juntos, né? 1 Coríntios 14:40, está escrito assim: faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, existe uma bênção de Deus na organização. Deus é um Deus ordeiro. Então, uma escola bíblica dominical que é organizada, né, fora do período da aula, dentro do período da aula, certamente isso aí vai trazer uma contribuição muito grande para o sucesso da escola dominical. E, em terceiro lugar, eu vou alistar algo de fundamental importância para o sucesso de uma escola bíblica dominical. Só vai prosperar numa igreja local o que tiver o apoio pastoral. Nenhuma atividade vai prosperar sem o apoio da liderança. Então, em terceiro lugar, eu alisto como um sucesso para a escola bíblica dominical o apoio irrestrito da liderança. E esse assunto nós podemos, no desenvolvimento, ainda aprofundar. Nós queremos dizer com apoio integral da liderança. Vamos dar um exemplo, o Ricardo, o Eliabe, e os irmãos que estão conosco. O departamento dos jovens, ele tem um líder dos jovens. Se o líder dos jovens participa da EBD, automaticamente tem uma mensagem clara ali. Todos os jovens devem participar da EBD também. Então, o oposto também acontece. Se não existe um apoio da liderança, a mensagem está clara. A liderança está dizendo o seguinte: eu não valorizo isso, automaticamente os liderados vão ter a mesma visão. Então, isso vale para a liderança de cada um dos departamentos, extensivo o pastor, obviamente, que é a peça fundamental. Então, vou dar um exemplo. A presença pastoral na EBD já tem uma mensagem para toda a igreja. O pastor apoia, o pastor está presente e a igreja deve apoiar e a igreja deve estar presente também. Então, Ricardo, essa sua primeira pergunta eu resumo da seguinte maneira: os 3 pontos que eu vejo que são peça-chave para o sucesso da EBD nos dias de hoje. Ter um corpo docente, apesar de serem voluntários vocacionados, mas extremamente qualificado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, uma administração eficiente. Deve ser bem organizado. A secretaria da EBD, a tesouraria, a questão do material didático, os recursos, tudo muito bem organizado. E, em terceiro lugar, o apoio irrestrito da liderança.
Se a liderança é presente, já está dado o recado para os liderados. Olha, eu apoio, é importante e você deve me seguir, você deve acompanhar. Então, eu alistei esses 3 pontos, mas nada impede que no decorrer, com possivelmente outras perguntas que surgirem, nós aprofundarmos ainda esses pontos. Mas, de momento, acredito como uma palavra introdutória é o suficiente. Amém, pastor Aguinaldo. Muito bom, excelente. A gente já inicia com uma introdução já de alto nível aqui, para a gente poder realmente aprender mais e aí se desenvolver como escola bíblica dominical. Eu concordo plenamente com os pontos que o senhor trouxe. Quero aqui também, pastor Aguinaldo Betti, já destacar aqui os irmãos que estão nos acompanhando, vários irmãos aqui reforçando que conhecem o senhor, que acompanham o senhor aí continuamente com o seu canal EBD, ao longo dos ensinamentos que o senhor tem trago aí, tem oferecido para toda a igreja do Senhor, né, que tem sido uma bênção para todos nós e para o Brasil inteiro. Amém. Quando a gente fala de escola bíblica dominical. Então, vários dos irmãos aqui estão alegres, estão felizes aí por estar ouvindo o senhor aqui nessa noite, aqui. Amém. E eu transmito aí um forte abraço a todos esses queridos irmãos. Para mim é uma alegria estar participando um pouco mais de perto, né? Agora, especificamente com os queridos irmãos aí dessa querida igreja. Inclusive, Ricardo Eliabe, entre uma pergunta e outra, se os irmãos tiverem perguntas, alguma colocação também, dentro do que está sendo desenvolvido, estamos à disposição para responder também. Perfeito. Então, meus irmãos, fica aí também o convite, conforme o pastor Aguinaldo Betti falou, de ficarem à vontade para trazerem seus comentários, dúvidas, perguntas, sugestões, enfim, para que a gente possa fazer uma live aqui bastante interativa, né? Também para que os irmãos possam participar aqui conosco. Eliabe, pode seguir a próxima? Sim, antes de fazer a pergunta, eu gostaria de fazer uma colocação aqui, que eu acho que o que é válido também é a persistência, né, pastor? Às vezes os irmãos, apesar do pastor ser frequente, o coordenador, o superintendente ser frequente, mas às vezes aquele número baixinho, né, acaba desanimando um pouco. Mas acredito que a ideia dessa live é trazermos alguns ingredientes para que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam tentar melhorar a sua escola bíblica dominical. E se tiver alguma coisa ali que precisa ser mudada, né, ou acrescentada na escola bíblica, é muito importante. E aí já temos a participação aqui lá da Bolívia, pastor. Pastor Rony Reis, ele diz assim: ter o espaço físico é fundamental para o funcionamento correto da escola bíblica dominical. Dentro de sua faixa etária, pensa-se muito na nave da igreja, ou seja, alcance para adultos. Então, ele quer dizer que é preciso também pensar na divisão de classes. E até a gente podemos ir muito mais além. Os pastores aí que talvez estejam nos assistindo, talvez numa gravação, é muito importante pensar, quando você for construir uma igreja, quando você for alugar um salão e for estruturar a sua igreja, você pensar na divisão de salas. Isso é muito importante, não é isso, pastor? Então, Eliabe, eu queria comentar essas duas colocações aí da sua fala, agora da sua participação, a questão da perseverança, né, das pessoas mesmo fazendo o que nós estamos orientando que deve ser feito, e a participação do nosso companheiro da Bolívia também. Forte abraço a esse companheiro, aos irmãos. Entre os 14 países que Deus já me permitiu ter estado ministrando, um deles foi na Bolívia. Mas vamos por parte, então. Aquela questão que você falou sobre a perseverança, um grupo pequeno de pessoas participando, mesmo que nós alistamos aí os 3 pontos principais. Bom, isso funciona mais ou menos da seguinte maneira: um pai pode ensinar o filho, dar o exemplo, e os pais ensinam, os pais estão fazendo discípulos dentro de casa, né? Então, os pais vão dar o exemplo e fazerem tudo de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas os filhos, tendo livre-arbítrio, podem não colocar em prática aquilo, e até Deus vai respeitar essa decisão. Então, o que nós estamos fazendo aqui é chamando atenção para os pontos essenciais para que não se ausente da escola dominical pessoas por uma falha nossa, que estamos à frente, que estamos na liderança.
Então, nós estamos abordando principalmente essa questão de nós não deixarmos brecha, não deixarmos falha. E fazendo isso, a chance de dar certo é muito grande. A chance da qualidade trazer a quantidade é muito grande. Mesmo nós sendo sabedores que uma igreja local pode oferecer tudo isso com excelência, mas uma pessoa, por falta de interesse, utilizando o seu livre-arbítrio, não querer valorizar isso que a igreja local está oferecendo. Mas nós vamos continuar com fé, sempre incentivando tudo e sempre acreditando que haverá um resultado. Eu acredito que essa live trará, para a glória de Deus, um resultado positivo também na vida dos participantes. Aí, Eliabe, se eu puder dizer uma coisa concernente à questão do nosso companheiro da Bolívia... Fique à vontade. Que é o seguinte, ele colocou corretamente essa questão do espaço físico. Mas veja bem, eu estou caminhando para 60 anos de idade, nasci numa igreja, nós somos em 4 irmãos, os 4 são pastores, em cidades diferentes, e eu estou dizendo isso apenas para referir o seguinte, então eu sou da geração passada. Na geração passada, não havia essa visão de a parte administrativa, a parte educacional nos templos. Na geração passada, a visão era o quê? A nave do templo, o local para culto. E isso dentro de uma lógica e do contexto da Assembleia de Deus na geração passada. É totalmente compreensível isso. Graças a Deus que os antigos fizeram isso. Se temos algo hoje, não podemos desprezar que recebemos isso dos que vieram antes de nós. E nós não podemos desprezar. Mas eu estou chamando a atenção, o nosso companheiro da Bolívia disse, e está correto, porque na geração passada, a visão era só a nave da igreja. Aí o tempo foi passando, foi se despertando para a questão das partes administrativas, que são importantes ter no prédio, da parte educacional, e aí o que acontece? As igrejas novas, agora, tudo já é construído tendo essa visão. Então vai ter a nave do templo, mas o projeto já está ali. A sala para a secretaria, para a tesouraria, para uma reunião, também as salas para a escola bíblica dominical. Deus tem me dado a oportunidade de ir já em 22 estados do Brasil, ou seja, quase em todo o país, diversas vezes em diversos estados. Então eu vi de tudo. Então eu estou falando com conhecimento de causa. Por exemplo, eu já fui em lugares que cada faixa etária tem a sua sala, com ar-condicionado, com multimídia, a internet disponível, as carteiras perfeitas. Então, deu o horário ali, entra a faixa etária, fecha a porta. Olha que maravilha. Glória a Deus por uma igreja que pode ter isso. Mas eu já fui em lugares do Brasil em que a aula, e eu participei, dando aula, era debaixo de uma árvore no meio do mato. Eu participei disso. E aí, o que foi que eu disse lá? E disse até numa videoaula do canal EBD. Eu disse, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Por quê? Vocês estão fazendo conforme dá para fazer. Vocês estão utilizando o que é possível vocês utilizarem. Então, parabéns para vocês. Eu falei isso para eles e falei numa aula também. Então, isso que nós estamos conversando aqui, o desfecho é o seguinte. Hoje, quando se planeja um templo, é imprescindível ter essa visão de salas para a parte educacional, para a parte administrativa. As igrejas antigas, se podem ampliar, e há espaço para isso, devem utilizar, então, e fazer agora o que não foi feito na geração passada. E mesmo assim, nós somos sabedores que algumas igrejas já estão com todo o seu espaço ali já comprometido com o local de culto, e aí, parabéns aos professores que estão lutando da maneira que dá para lutar. Então, é aquilo que a gente já viu, eu já vi muitas vezes os irmãos também. A classe dos irmãos aqui na nave da igreja, a classe das irmãs no mesmo espaço, um pouco mais para frente, aí o professor dos irmãos um pouco mais animado ali, ele começa a falar alto, aí o povo de lá já olha para cá porque está atrapalhando. Sabemos que essa é a realidade em muitos lugares, mas o que pode ser feito para melhoria deve ser feito. E quando não é possível fazer no que diz respeito a espaço físico, que o nosso companheiro da Bolívia levantou, é não desanimar e trabalhar da melhor maneira dentro do espaço e do material que se tem. Muito bem, pastor. Nossa, tem tanta coisa aqui passando aqui. Acho que a gente vai ter que marcar outra live, porque essa live aqui está pegando fogo já. A audiência está grande, Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Compartilhe essa live. Graças a Deus, pastor.
Bom, primeira coisa, ainda não entrei nem na pergunta que eu ia fazer. A primeira coisa, o pastor Rony, ele colocou isso porque ele está com um projeto abençoado na Bolívia, inclusive ele está fazendo as salas separadas. Ele pegou a congregação lá, fundou a congregação lá na Bolívia, e está construindo uma igreja, e ele já está fazendo uma sala separada. Então, por isso que ele entrou nesse mérito, foi bem colocado. A outra questão é que é a seguinte, a Marilúcia Galeta, ela acompanha o senhor também, manda a paz do Senhor. A senhora, irmã Marilúcia. Pastor Antônio, juntamente com a sua esposa, irmã Usana, também está nos acompanhando e manda a paz do Senhor aí. Amém. Bom, acho que agora eu posso ir para a minha pergunta, que já tem até pergunta aqui dos telespectadores, mas eu vou fazer a minha aqui. Daqui a pouco aí o Ricardo faz acho que a do Guedes, que está na próxima aí. Pastor, como realizar uma aula mais atrativa? Porque às vezes a questão é o atrativo, alguma coisa para prender um aluno ali, e como que nós podemos fazer para manter uma aula mais atrativa? Bom, diversos pontos também nós poderíamos abordar. Vamos abordar alguns, e isso desperta o desenvolvimento aí dos demais participantes. Quem sabe com perguntas a gente aprofunda toda essa questão. Eliabe, aí eu vou dizer para você o seguinte, a escola dominical tem muitos inimigos, como tudo que é bom tem um investimento por parte do mal, do maligno, né? E se tem algo que é extremamente importante, é o ensino. Quando a gente vê o ministério do Senhor Jesus, que iniciou-se com 30 anos e foi de 3 anos e meio, muitas pessoas pensam que a prioridade do Senhor Jesus era a operação dos sinais, prodígios e maravilhas. Não, ele fazia isso por 2 motivos. Um, que atestava quem ele era, o Messias prometido e aguardado. E outra, porque ele era movido de íntima compaixão, para ajudar no sofrimento humano, nas suas diversas esferas. Mas a prioridade de Jesus nunca foi essa. Foi o quê? O ensino. Se nós olharmos com atenção o evangelho, nós vamos perceber o seguinte, ele estava num lugar fazendo o quê? Ensinando. E ele ia no outro lugar fazer o quê? Ensinar. Então, o tema que nós estamos tratando aqui, que tem a ver com a área do ensino, é de fundamental importância. E o ensino, ele vai sofrer oposição. E a sua pergunta foi como realizar uma EBD mais atraente. Então, dentre os diversos inimigos da EBD, eu vou listar 3, e nesses 3 dá uma clareada concernente a uma aula mais atraente. Inimigo número 1, a cama. A cama é um forte inimigo. Por quê? Agora estamos num período de isolamento social, tudo, mas dentro de uma normalidade, a pessoa trabalhou a semana toda. Aí ela tem o domingo para dormir um pouco mais tarde. Aí ela diz, puxa, mas eu vou levantar domingo de manhã, eu vou para a escola dominical, né? Uma oportunidade de eu já acordei cedo todo dia. Então, a cama pode ser um forte inimigo da escola bíblica dominical. Agora, eu não vou mostrar só o problema, mas dar a solução também. Qual é a solução para vencer esse inimigo chamado cama? Atente bem aqueles que estão envolvidos na EBD, os professores e as professoras. Um aluno pode ter 3 tipos de visão de uma aula de EBD na sua igreja local, concernente aos seus professores. Número 1, a primeira visão, não vale a pena ir lá, porque eu sei que não vai acrescentar nada para mim. Aí cai no quê? Naquela nossa primeira pergunta lá, qualificação do corpo docente. Por isso, a qualidade traz a quantidade, por isso que tem que investir. Essa é a primeira visão. Segunda visão que um aluno pode ter é, eu vou sim levantar cedo, eu vou lá, porque eu sei que eu vou receber uma aula com qualidade e que vai fazer diferença na minha vida e vai fazer com que eu cresça no conhecimento. Essa é a segunda atitude. Bom, já melhoramos um pouquinho. Vamos melhorar mais ainda? A terceira atitude. O professor não transmite só letra, mas o espírito por trás da letra. A unção não faz um pouco de diferença, a unção faz toda a diferença, em todas as áreas e na área do ensino. E se alguém perguntar o que é unção, uma boa resposta é uns são, outros não são. Essa é uma boa resposta sobre o que é unção, né? Então, a terceira atitude é um professor que se preparou
na aula, não preparou na véspera, mas foi preparando durante a semana toda. Só que ele não só buscou o conhecimento, ele investiu na comunhão com o Espírito Santo. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai transmitir a aula, o conteúdo. Mas o Espírito Santo, entre uma coisa e outra, vai colocar a palavra certa dentro da necessidade de um aluno. Então, sabe qual vai ser a terceira atitude desse aluno? Ele vai dizer o seguinte: eu vou levantar, eu vou vencer a cama, eu vou lá, porque eu sei que o meu professor vai me trazer muito conhecimento, eu vou crescer no conhecimento, e não tenho dúvida, Deus vai falar comigo naquela aula. Então, esse é o ponto central. E é isso que nós, professores, que lidamos com o magistério cristão, devemos buscar. Não só apenas dar uma aula com excelência, transmitindo conhecimento, mas dar uma aula com excelência, transmitindo conhecimento, mas se permitindo ser um instrumento do Espírito Santo para ir direto naquela necessidade daquelas pessoas que vão estar participando daquela aula. Bom, falei tudo está sendo muito resumido aqui, né? Mas tudo isso pode ser aprofundado, mas acredito que esse resumo está bem prático, bem objetivo, né? O Eliabe, os outros dois inimigos, né? Para completar essa sua pergunta, Ricardo. Veja bem, a rotina é um problema sério. Toda aula, a mesma coisa. O aluno sabe todinho o que vai acontecer. Toda aula, a mesma coisa. A rotina é altamente prejudicial. A escola bíblica dominical não é pregação, é ensino. Então, na pregação, não dá para fugir muito da liturgia tradicional, mas na aula dá e deve. Por quê? Porque não é pregação, é um ensino com participação dos alunos, né? Então, os professores precisam evitar a rotina. E o terceiro inimigo, completando essa pergunta concernente como realizar uma aula mais atraente, com melhores resultados, a improvisação. Aí, Pirituba, o Ricardo Eliabe, não tem professor que faz isso, né? Mas por aí existe, né? Aquele professor que dá uma lida um pouquinho antes da aula, só dá uma lida, uma geral ali, né? Ou prepara no sábado à noite, apenas ali, rapidinho, e depois chega lá e improvisa. Olha, se o professor improvisar, o aluno sabe que o professor está improvisando. E ninguém quer participar de uma aula que claramente está sendo uma aula improvisada. Então, um professor que ama, entende o seu chamado, ele dá uma aula hoje, domingo, hoje não é domingo, mas hoje é um sábado, né? Mas estou dando um exemplo. Ele dá uma aula hoje, um domingo, e nesse domingo ele já começa a pensar e preparar a aula do próximo domingo, porque ele não vai improvisar, ele vai chegar lá conhecendo a matéria, né? Então, a sua pergunta, como realizar uma aula mais atrativa, mais atraente? Eu alisto esses 3 pontos. Tem 3 inimigos. A cama. Um aluno vai vencer esse inimigo quando ele sabe que ele vai num local onde ele vai receber instruções que vai fazer diferença na vida dele e vai ter um professor, uma professora ungidos que vão ser instrumentos nas mãos de Deus. Também sabe que não vai cair numa rotina. Então, ele nunca sabe o que vai acontecer naquele domingo. Então, de repente, no domingo chegou o professor, deu uma aula, uma explanação oral. No outro domingo chega, de repente, dividiu em grupo, passou uma tarefa. Então, ele nunca sabe o que vai acontecer ali naquela aula, claro que respeitando o jeito de ensinar cada faixa etária. E, em terceiro lugar, ele vai ver claramente que está ali um professor preparado, que domina a matéria e que realmente sabe o que é que está transmitindo. Então, acredito que estes são os pontos principais. Muito bom, pastor. Bem colocado, bem explicado. Que Deus abençoe a sua vida. E é isso, meus irmãos. As nossas lives, eu tenho certeza que elas têm contribuído para o crescimento espiritual dentro de cada área, né, da igreja. E, com certeza, o pastor Aguinaldo
é um homem de Deus que está trazendo aí um excelente assunto nessa noite. Ricardo, é com você. Vamos lá, pastor Aguinaldo Betti, só também aqui reforçando, os irmãos, nossos amigos que estão acompanhando aqui, estão confirmando aqui tudo que o senhor falou, glórias a Deus. Amém. Aqui, tá muito bom, viu? Os professores estão acompanhando aqui também, tem sido uma benção. Nosso pastor também, nosso dirigente local da nossa igreja, o pastor Antônio Luiz, aqui que te cumprimentou, tá dando glória a Deus, forte abraço, pastor Antônio Luiz. Fala. E nesse Amém. Então, pastor Aguinaldo Betti, eu quero te trazer agora uma pergunta, até de um dos nossos irmãos que está acompanhando aqui nessa noite, é o irmão Guedes, que ele traz aqui uma pergunta ao senhor. A pergunta dele é a seguinte: qual a melhor maneira de desenvolver um professor de EBD que tem conhecimento, mas não consegue passar esse conhecimento para os alunos? Vou repetir. Qual a melhor maneira de desenvolver um professor de EBD que tem conhecimento, mas não consegue passar esse conhecimento? Eu vou destacar duas questões aqui. Uma que tem a ver com aquela primeira pergunta que eu disse que, dependendo do desenvolvimento, a gente poderia aprofundar, mas vou começar por uma outra que ainda não foi tratado. Existem 4 temperamentos. Todos nós somos uma mistura dos temperamentos com um predominante. Aquele predominante é a nossa marca registrada. 4 temperamentos são 2 extrovertidos, que é o sanguíneo e o colérico, e 2 introvertidos, que é o melancólico e o fleumático. Uma grande quantidade de pessoas vocacionadas para a área do ensino pertencem a um dos 2 temperamentos introvertidos. Então, esse é um ponto importante dentro dessa pergunta que foi feita para a gente chamar a atenção. Então, por ser desse temperamento introvertido, é uma pessoa perfeccionista, é uma pessoa que prepara direitinho, mas chega na hora de passar, trava. Porque existe uma dificuldade com o público, existe o aspecto timidez, que pode prejudicar bastante, mas ninguém deveria ser vencido por isso, mas existe poder do Espírito Santo para que se vença isso, e a possibilidade do desenvolvimento do chamado, do dom, né? Então, eu vejo que um ponto a ser destacado é a questão do temperamento. E sei. Por que eu sei que é importante dizer isso nessa live, respondendo essa pergunta? Porque a quantidade de pessoas que nos escrevem, inscritos do canal EBD, pastor Aguinaldo, me socorre, porque eu preparo direitinho, eu assisto a aula do canal EBD, tá tudo certinho, chega na hora eu travo, eu não consigo desenvolver nem 10% daquilo que eu preparei. Então, esse é um dos pontos, né, que precisa ser destacado. Bom, mas é só isso? Não. Bom, para as pessoas de temperamento cuja característica é a timidez, eu vou deixar um incentivo muito forte aqui. Paulo disse aos Efésios: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pouca gente para pensar, porque no mesmo versículo Paulo falou do embriagado com vinho e do cheio do Espírito. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem tudo a ver. Inclusive, nesse versículo, está a cura para a timidez. Como assim? Uma pessoa embriagada com vinho, ela fala coisa que não falaria se não estivesse embriagada. Ela tem ousadia, ela vira o centro das atenções, e quando passa o efeito do vinho, ou da bebida forte, aí você diz para a pessoa assim: sabe o que você fez? Você falou isso, você fez isso. Ele diz: de jeito nenhum que eu faço um negócio desse, mas fez porque estava sob o efeito do álcool. Vamos trazer isso no sentido contrário? Muitas pessoas não têm ousadia para estar na frente de uma classe de escola dominical, para pegar o microfone e dar um testemunho, não tem ousadia, vazio. Mas cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá intrepidez, nos dá essa ousadia para falar. Aí quando a pessoa senta, ela diz assim: meu Deus, não foi a capacidade dada pelo Espírito Santo. Então, professor e professora, se encha do Espírito Santo, porque entre todas as bênçãos que isso vai trazer, vai te dar intrepidez, ousadia. Você quer que eu prove isso para você? Paulo disse para o seu filho na fé chamado Timóteo. Paulo sabia que Timóteo era de um temperamento melancólico, era de um temperamento tímido. Paulo disse para ele assim: Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia,
mas de intrepidez, de ousadia. Paulo sabia por que estava falando isso para Timóteo. Timóteo precisava dessa palavra. E quem sabe alguém nessa live precisa dessa palavra também. Bom, eu destaquei esse ponto. Dá tempo da gente, nessa pergunta, ir mais um pouquinho, ou a gente deixa aí e continua desenvolvendo? Pode seguir, pastor. Pode seguir, tá muito bom, viu? E Então, só reforçando os irmãos que quiser trazer mais alguma pergunta, os irmãos estão vendo que benção que tem sido. Então, pode Amém. seguir, pastor Aguinaldo. Pode seguir. Então, dentro da pergunta, e aproveitando aquilo que nós falamos, a qualificação do corpo docente, para ajudar, então, os professores que precisam avançar, que precisam melhorar, que precisam vencer as barreiras, transmitir uma aula com excelência, os professores, para serem qualificados para essa tão importante obra, nós podemos destacar as qualificações espirituais e as qualificações intelectuais. Então, as qualificações espirituais são quais? Alguém nascido de novo. Como, por exemplo, alguém vai falar sobre a doutrina da salvação numa aula, se ele não tem convicção da sua salvação, né? Então, isso é uma qualificação espiritual. A convicção da sua chamada, isso é importante. Convicção da sua chamada. Por quê? Porque haverá momentos de desânimo. Nós somos gente, pés de barro, né? Tiago disse, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. De vez em quando vai bater o desânimo, a falta de apoio vai acontecer. E aí, como é que faz? O que vai sustentar um professor de EBD? A convicção da sua chamada. Que ele está fazendo o que Deus o chamou para fazer. Agora, seria importante inserir aqui o seguinte, a Pirituba não tem aluno que pergunta para testar o professor, não, né? Aí só tem aluno que pergunta para aprender, né? Mas por aí você sabe que tem isso aí, né? Então, não é de todo ruim isso, porque ajuda o professor a se preparar mais, correr mais atrás, né? E se traz alento para algum professor, professora que está conosco aqui, o próprio Senhor Jesus, que é nosso modelo em tudo, inclusive na área do ensino, perguntavam a ele constantemente só para testar e não para aprender. Jesus, é lícito pagar tributo a César? Olha, alguém duvida que eles tinham dúvida de... Alguém acredita que eles tinham dúvida disso? Eles sabiam. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A mulher pega no ato do adultério, eles disseram assim, olha, Senhor, essa mulher foi pega no ato do adultério. A lei manda fazer isso. Então eles sabiam o que era para fazer? Sabia. E tu que diz? Pegadinha. Como alunos vão fazer com nós, professores. Aí Jesus disse, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que a partir dos mais velhos, jogaram a pedra no chão e foram embora. Por que a partir dos mais velhos? Mais tempo de pecado, né? Bom, mas teve uma vez, e eu disse tudo isso para chegar nesse ponto. Teve uma vez que eles chegaram a Jesus e disseram assim, com que autoridade fazes isto? Aí Jesus disse assim, eu também vou fazer uma pergunta. Se vocês responderem, eu respondo. Se vocês não responderem, não tem conversa. Então, Jesus mostrou que tem limite também. Então, eu estou dizendo aos professores e professoras, incentive a participação. Não é pregação, é aula. Mas tenha a sabedoria de Deus para, quando levar adiante um debate, ou quando cortar um debate que não está frutificando em nada. Jesus disse o seguinte, o batismo de João era do céu ou da terra? Aí eles reuniram o grupinho lá e pensaram assim, se a gente falar que era do céu, ele vai falar para a gente, por que vocês não aceitaram? Se a gente falar que era da terra, eles vão apedrejar a gente, porque esse povo gostava de João Batista. Então, o que a gente faz? Aí o representante da turma, diz que a gente não sabe. Aí eles olharam para Jesus, não sabemos. Jesus disse, eu também não respondo. Pronto. Então, tudo está na Bíblia, tudo um exemplo para nós. Então, eu estou dizendo aos professores a convicção da sua chamada. Professor, professora, se Deus te chamou para essa obra, você está fazendo uma grande obra. Ainda que quem perguntou, e extensivo a quem mais pode ter, está tendo alguma dificuldade, não desanima. Não desanima. Continua fazendo. Vai buscando qualificação. Vai buscando qualificação, crescendo no conhecimento. Aqui está o outro ponto que eu quero tratar das qualificações espirituais, falar essa última aqui.
Eu tenho usado no simpósio de EBD, né? Agora nós não estamos podendo viajar com a frequência que viajávamos, obviamente estamos esperando tudo isso passar, né? Mas ministramos frequentemente simpósio de EBD. E eu sempre digo duas frases que eu acho que cabe bem nesse ponto da live que nós estamos. Não pode levantar para ensinar quem não assenta para aprender. Então é o primeiro ponto. Nenhum de nós está num ponto assim, sei tudo. Né? Nenhum de nós. Na verdade, uma pessoa humilde e sábia, ela vai perceber que quanto mais ela sabe, mais falta saber. Não é? E o segundo conceito, não pode parar de aprender para não correr o risco de ter que parar de ensinar. Por isso que em Romanos 12, 7, a parte B, diz, se é ensinar, haja o quê? Dedicação ao ensino. Eu acredito que é suficiente de momento, né, para esse ponto, para que dê tempo da gente inserir outras coisas, mas quem perguntou extensivo aos demais, mesmo que esteja surgindo alguma dificuldade, receba essa palavra e, se você tem convicção do seu chamado, continue fazendo e continue buscando um aperfeiçoamento. Cada vez vai ser melhor para a glória de Deus. Amém, pastor. Deixa eu só o convite aí a Mon Guedes, depois só puder confirmar se ficou claro. Acredito que sim, mas só comenta aí, Mon Guedes, se ficou claro aí a resposta aí a sua pergunta. Eliabe, pode seguir com a próxima? E a gente já vai avançando aqui com a próxima pergunta. Pode sim, meu microfone estava fechado, mas vamos embora. Vamos embora que a hora tá correndo aqui. Vamos lá. Então eu vou trazer uma próxima pergunta aqui, pastor Aguinaldo Betti. Em relação à tecnologia, o que o senhor, na sua visão, o que o senhor enxerga que, em relação à tecnologia, tenha boas oportunidades que as EBDs podem adotar? O senhor enxerga alguma coisa nesse sentido que o senhor queira trazer aqui nessa live sobre Escola Bíblica Dominical para que as escolas, que as EBDs chamem a atenção em relação a esse ponto? Tem alguma coisa que, pela tua experiência, já que o senhor costuma acompanhar, visitar várias igrejas, tem acompanhado muito o trabalho de Escola Bíblica Dominical, eu queria aproveitar um pouquinho dessa tua experiência em relação a esse tema, se o senhor enxerga ou não oportunidades em relação a isso para as EBDs em geral. Bom, vou fazer uma primeira colocação em relação à tecnologia. Eu sou da geração passada, como disse isso a vocês. E na geração passada, havia uma visão, e nós entendemos dentro de um contexto, tudo, que a Assembleia de Deus era bastante contrária a essa questão da tecnologia. Eu via a televisão chegando, o rádio chegando, a internet chegando, e a oposição que existia, essas coisas são do diabo. Os irmãos sabem do que eu estou falando, né? E não estamos menosprezando ninguém, e ninguém de cabelinho branco, tudo. Isso tudo foi dentro de um contexto, mas a verdade é que nada é do diabo. Deus é criador. O diabo é o quê? Imitador. A única coisa que a Bíblia diz que é criação dele é a mentira. João 8,44. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então, se Deus é criador, se nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, o ser humano cria coisas também. Essas coisas não são boas nem más em si mesmas, mas o uso que se faz. Então, o WhatsApp é do diabo? Não. Um casamento pode ser destruído por causa do WhatsApp? Sim. Mas um grupo ali, ou alguém ali no WhatsApp, pode ser um instrumento de Deus para a salvação de um casamento? Pode. Então, o aplicativo em si não é nem bom nem mal, mas o uso que se faz. Então, estou dizendo, Ricardo Eliabe, primeiro essa colocação, porque nós não podemos continuar no mundo de hoje com aquela visão, tecnologia do diabo, né? Nada é do diabo. Porque a gente fica com essa conversa, a tecnologia do diabo, o diabo acredita e fica usando só para ele. Então, nós não podemos fazer isso, nós temos que usar para a glória de Deus. Olha, nós estamos numa live, eu estou numa determinada região, vocês estão em outras, nós temos um companheiro na Bolívia, em outro país. Olha que bênção o uso da tecnologia, né? Agora, usar com sabedoria. Quando Eliane e eu, Eliane minha esposa, somos casados há 32 anos e há 20 anos ministramos encontro de casais, seminário de casais, eu sempre digo assim, que a tecnologia nos aproxima de quem está longe, mas se a gente não vigiar, nos afasta de quem está perto. Então, a gente tem que usar, claro, com sabedoria.
Tendo dito isso, vamos trazer para a EBD agora, dentro da sua pergunta. Bom, você veja o período que nós estamos vivendo de isolamento social, né, de pandemia no Brasil e em boa parte do mundo. A tecnologia não tem sido uma ferramenta tremenda para os cultos online e muitas EBDs transmitidas de forma online também, né? Então, olha, a tecnologia tem sido um instrumento muito importante dentro desse período. Bom, passado esse período, as EBDs de forma presencial. Como a tecnologia pode continuar ajudando? Dos muitos exemplos, eu vou dar, então, um exemplo, cumprindo o objetivo do questionamento que foi feito. Todo professor deveria ter um grupo de WhatsApp com os seus alunos. Hoje, não há necessidade nenhuma de ter contato com o aluno apenas no domingo de manhã, durante a aula. É possível manter esse contato a semana toda. Então, eu vou dar um exemplo. O professor cria um grupo de WhatsApp com os seus alunos. Então, muitas oportunidades estão aí. Uma delas, um aluno começa a se ausentar. Aí os próprios do grupo, tá acontecendo alguma coisa? Posso ajudar? Estou orando por você, estamos sentindo sua falta. Um exemplo, as pessoas querem ser amadas, querem ser cuidadas. Um professor deve amar livros. É inadmissível um professor, uma professora não amar livros, mas professores precisam amar gente também. Isso é muito importante, porque quem ministra só com a mente atinge a mente das pessoas, mas quem ministra com mente e coração atinge mente e coração das pessoas. Então, cria um grupo de WhatsApp. Nós não temos na revista da EBD uma leitura diária? Esse professor, essa professora, vai lançar a leitura diária, todos os dias, nesse grupo. Gente, leia aí, olha que palavra maravilhosa. Olha, isso aí vai ser aprofundado na aula de domingo. Vocês não podem deixar de participar. O professor vai dentro do grupo deixar um gostinho de quero mais concernente à aula. Por exemplo, dependendo do tema, ele vai lançar algo ali. Olha, dentro desse tema aqui, tem uma coisa interessantíssima. Você sabe, por exemplo, e lança a curiosidade ali. Aí o grupo, alguém do grupo, né? Não, professor, o que é isso? Aí o professor, não perca os próximos capítulos. Domingo nós vamos abordar essa questão e você não pode deixar de participar. Então, olha, eu dei um exemplo, né, dos muitos outros exemplos que poderiam ser dados. Então, a escola dominical presencial é importante, o ser humano precisa de socialização, né? E quando voltar à normalidade, eu dei um exemplo que é os grupos do WhatsApp, dos muitos exemplos que poderiam ser dados. Amém, muito bom, pastor Aguinaldo. Inclusive, uma das pessoas que está nos acompanhando aqui, né, Simão, estou vendo aqui o Sidney, ele inclusive também comentou aqui que ele prepara as aulas dele no PowerPoint. Também é uma ferramenta aí de tecnologia que pode ajudar, que pode contribuir também no ensino. Muito bom. Tudo de áudio, Ricardo, tudo de audiovisual vai trazer a sua contribuição. Por quê? Eu quero aproveitar esse seu comentário, o comentário do nosso irmão aí, para dizer o seguinte: é inadmissível um professor se colocar frente à classe e ficar lendo a revista para o aluno. É inadmissível. A revista o aluno já tem. Ele pode e deve ler em casa. O professor precisa seguir aquele norte ali da revista e trazer coisas novas, explicar o que está ali e trazer um conhecimento extra revista ali. Então, preparar a aula em formato PowerPoint é excelente. Áudio, visual. Então, a pessoa vai olhar o slide, vai ouvir o comentário do professor. No slide, não vai ser uma reprodução da íntegra da revista, mas certamente vai ter comentários, vai ter imagens ali, né, que vai chamar a atenção. Tá certinho o que o irmão está fazendo. Parabéns a esse irmão. E todos os professores têm que fazer dessa maneira. De acordo com cada faixa etária, existe a didática ideal para se ensinar. E de acordo com o tema de cada aula, existem os melhores recursos. Então, o PowerPoint é um recurso, existem muitos outros recursos de acordo com o tema que podem ser e devem ser utilizados também. E quem faz isso não vai cair naquilo que nós já comentamos aqui na live. Rotina, improvisação, né? Não dá tempo nem do aluno pensar
coisas depois da EBD. Ele está tão ali prestando atenção, porque a hora que o pensamento vai querer sair, o professor já entrou numa outra coisa e ele está ali cativado, e a hora que a aula acaba, o aluno, mas já acabou essa aula? Mas estava tão bom, vimos 45 minutos, 1 hora passar. Então, esse é o objetivo que a gente tem que buscar. Acredito que a live traz essa contribuição também. Com certeza, pastor Aguinaldo, com certeza. E quando faz isso, né, torna a EBD realmente mais atraente, o aluno, igual o senhor falou, ele não vê a hora passar e quando acaba o tempo, fica perplexo. Peraí, como é que já acabou? Eu queria mais, né? E fica com essa vontade, né, com essa sede de querer mais, de poder voltar no próximo domingo, né? Então é excelente. As aulas vão deixar sempre um gostinho de ou quero mais ou nunca mais. Então a gente tem que ver que lado nós vamos escolher. É verdade. Eu quero mais ou nunca mais, né? Qual que vai ser esse gostinho que vai ficar no final, né? Eliade, pode seguir. Eu tô igual esse aluno aí. Ué, mas essa live já acabou? Passa rápido, né? Passa rápido. Tomara que os nossos telespectadores, alunos, professores, eles tenham... eles estejam com gostinho de quero mais. Eu vou fazer talvez a última pergunta aqui, mas eu vou fazer 2 em 1. A primeira questão aí depois o senhor comenta. Eu acredito que na pandemia, através das lives que eu faço, lives para os adolescentes, pré-adolescentes, né? Acredito que a audiência ela tenha caído. Né? Alguns alunos a gente acabou perdendo por conta da pandemia, daqui a pouco o senhor comenta alguma coisa, mas a pergunta chave, talvez para a gente fechar aqui, qual a importância da EBD, da Escola Bíblica Dominical para a igreja? Bom, se fosse responder numa frase, a EBD é a principal agência de ensino da igreja. Então, se fosse responder numa frase, né, eu já mencionei na live que Jesus priorizou o ensino. Então, já sabemos da importância do ensino. Trazendo isso para uma igreja local, se o ensino é mais importante, qual é a principal agência de ensino da igreja, uma igreja local? É a EBD. Agora, se fosse responder numa frase, seria isso. Para a gente avançar mais, pode ser colocado. Bom, mencionar algo aqui muito importante. A importância do ensino para o crescimento do cristão. Nós temos um texto, eu vou usar 2 textos aqui. Nós temos um texto em Hebreus, capítulo 5 e verso 12. O autor da Epístola aos Hebreus diz o seguinte: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Eu vou tratar 2 versículos para a nossa resposta e conclusão aqui. Esse é o primeiro versículo. O autor, que não se sabe quem é o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo, num bom português, o seguinte: eu queria dar para uma comida forte aí da região, uma comida que o povo gosta e é substanciosa. Diga aí uma. Feijoada. Feijoada. Então vamos lá. O autor da carta aos Hebreus está dizendo o seguinte: eu queria dar uma feijoada para vocês, mas eu dar leitinho, porque vocês, quando ele disse aqui, devendo ser mestres pelo tempo, o que ele está dizendo é o seguinte: pelo tempo de crente que vocês têm, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês não cresceram. Eu tenho que dar leite para vocês. Então, respondendo à sua pergunta, a Escola Dominical é a principal agência de ensino e é a ferramenta que será utilizada pelo Espírito Santo para trazer esse crescimento. É a vontade de Deus que a gente cresça. Olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jeremias, aquele que se glorie-se nisso em me conhecer. Existe muito incentivo na Bíblia para buscar o crescimento. A Escola Dominical é a principal agência. Não vamos desprezar o culto de ensino. É importante o culto de ensino também.
nas igrejas locais. Mas nós estamos focando aqui, o nosso tema da live é a importância da escola bíblica dominical, não é? Então, precisamos buscar esse conhecimento, né? Esse mar é muito profundo, podemos aprofundar bastante nele, não ficar só na superfície. E a escola dominical é a agência que mais vai trazer essa contribuição. Agora, o segundo e último versículo. É a segunda carta de Pedro, capítulo 3 e verso 18. Acredito que o que eu vou dizer agora, o Eliabe, o Ricardo e os irmãos que estão conosco, ajuda a clarear bem por que algum grupo valoriza a EBD e um grupo não valoriza a EBD. Então, que essa mensagem chegue também a essas pessoas, que é o seguinte, segunda carta de Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e no conhecimento. Vamos comparar essas duas áreas com as duas pernas. Se uma perna crescer mais que a outra, a pessoa pode até caminhar, mas vai caminhar com dificuldade. Ela só caminhará firme, com equilíbrio, com as duas pernas, por igual. Então, vamos trazer isso para esse nosso assunto, a área do ensino, a importância da EBD. Quase toda igreja local da terra não deve ser diferente aí. Não é diferente aqui. Nós temos dois grupos de pessoas. Quais são? Um grupo que pega um extremo e o grupo que pega outro extremo. Vamos lá. O grupo que pega um extremo é aquele grupo que ora, que jejua, alguns vão ao monte, né? Passam a noite em oração, são pessoas de Deus. Mas frequentar a escola dominical? De jeito nenhum. Culto de ensino? De jeito nenhum. São pessoas espirituais, mas são pessoas que não investem no conhecimento. Investem na consagração. Sabe o que essas pessoas vão se tornar? Fanáticas. Elas têm um zelo sem entendimento, elas precisam ir para a EBD. Bom, como é um resumo, vamos pegar o outro extremo. Há pessoas que não faltam à escola dominical, não faltam no culto de ensino, cursam teologia, básico, médio, avançado, mas orar, nada. Não investe numa consagração, numa intimidade com o Espírito Santo. Então, qual é o incentivo que nós deixamos aqui na conclusão? Cresça na graça e no conhecimento. Invista no conhecimento e invista na comunhão com o Espírito Santo. As diversas maneiras que isso pode ser feito, a que mais trará a contribuição é a escola bíblica dominical. Valorize a escola bíblica dominical da sua igreja. Professor e professora, eu deixo para o teu coração 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Muito bom, pastor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida de todos os professores, alunos que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos em Campinas, no Brasil. Morei aí perto, morei em Mogi Guaçu. Pertinho. Deus abençoe a vida de todos os irmãos que nos acompanharam por essa live. E antes de nós finalizarmos, que você possa compartilhar essa live para que outras pessoas possam ser abençoadas. E amanhã, como aqui a nossa igreja já está funcionando, às 9 horas da manhã, nós teremos a Escola Bíblica Dominical presencial na nossa igreja, na rua José Rodrigues da Silva, número 100, no Jardim Cidade Pirituba, em Pirituba, São Paulo. Eu me despeço aqui, vou passar para o Ricardo, e após o Ricardo, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração pelos professores que estão nos assistindo aqui, para que Deus possa capacitar a todos em nome de Jesus. Ricardo, é com você, meu amigo. Amém, Eliabe. Quero aqui agradecer a Deus primeiramente por esse momento tão especial. Foi um privilégio, viu? Um privilégio que cada minuto que a gente passou aqui podendo aprender mais, ouvir sobre a Escola Bíblica Dominical. Então, que Deus continue te abençoando, pastor Aguinaldo, continue te dando dessa forma tão especial como ele já tem feito a cada dia. Então, que Deus continue fazendo essa obra tão maravilhosa na tua vida e que tem sido bênção para as nossas vidas, bênção para todos nós que temos relação com a Escola Bíblica Dominical, que somos superintendentes, professores, cooperadores, enfim,
que tem essa obra de dedicação à área do ensino. Então, quero aqui, já desde esse momento, agradecer a Deus por isso, agradecer ao senhor, pastor Aguinaldo Betti, por ter aceito o nosso convite para estar aqui nessa noite falando conosco sobre esse tema, agradecer pela tua atenção, de poder estar aqui, foi uma benção, agradecer a cada um dos irmãos, amigos que participaram aqui nessa noite. Foram tantos comentários, pastor Aguinaldo, que não deu nem para trazer todos eles, mas os irmãos, inclusive, estão trazendo dicas, eu estou vendo ali entre eles alguns comentários, algumas sugestões aqui, e os irmãos que estão acompanhando, depois se confirma, comenta aí se gostaram ou não da live, para que a gente possa saber como é que foi. E, pastor Aguinaldo, eu quero deixar esse agradecimento e já deixar um convite ao senhor numa oportunidade futura, se possível, poder estar com a gente presencialmente em algum momento. A gente fica em São Paulo, na capital, aqui no setor 3 da Lapa, cidade de Pirituba, nossa congregação. Então, em algum momento possível, a gente quer e a gente deseja contar com o senhor presencialmente também, para que seja uma bênção, tanto quanto foi aqui nessa live, aqui nessa noite. Para quem não conhece, acho que a grande maioria conhece, mas só reforçando, o pastor Aguinaldo Betti, ele tem esse trabalho do canal IBD, que é um canal muito grande, com quase 300 mil inscritos, me corrija se estiver incorreto, pastor Aguinaldo Betti. Então, essa área de ensino, área de família, encontros de casais, é uma área que eu sei que o senhor trabalha bastante, então eu queria já fazer essa menção aqui, para que em algum momento pudesse contar com o senhor também, mais uma vez, foi uma bênção. Então, eu faço agradecimento, eu passo ao senhor, pastor Aguinaldo Betti, pode ficar à vontade para deixar a sua palavra final, seu contato, enfim, fique super à vontade. Só antes disso, estou vendo ali que o Eliabe está levantando a mão. Eliabe, quer falar mais um pouquinho? Pode falar, Eliabe. Não, é que a Marilúcia mandou um abraço aqui, ó. Eliabe, manda um grande abraço para o meu pastor Aguinaldo. Aí, se eu for embora e não falar, aí já viu, né? Deus abençoe, irmã Marilúcia. Deus continue abençoando, viu? A irmã e toda a família. Amém. Então é isso, pastor Aguinaldo Betti. Os irmãos estão comentando ali, estão realmente confirmando que gostaram bastante, que foi muito bom esse momento aqui com o senhor. Amém. Então eu passo a palavra ao senhor para que a gente possa ouvi-lo, então, nas suas palavras finais. Se quiser trazer alguma consideração final em relação à Escola Bíblica Dominical, fique à vontade e deixe também seus contatos, enfim. Amém. Ricardo, Deus continue te abençoando, Eliabe também, juntamente com as vossas famílias. Eu quero deixar um forte abraço ao nosso companheiro pastor local aí, também ao nosso companheiro pastor supervisor do setor 3 da Lapa, extensiva aí a todo o setor, e toda a Debelém, no estado de São Paulo. Eu também pertenço a Debelém, na cidade de Campinas. Meu pastor presidente é o pastor Paulo Freire, né, filho do pastor José Wellington, e nós temos trabalhado já muitos e muitos anos aqui também na cidade de Campinas. Gostaria de deixar o convite às pessoas que porventura não conheçam o canal EBD no YouTube, é só digitar Aguinaldo Betti ou canal EBD. Atualmente nós estamos com 283 mil inscritos, né? Pessoas que estudam conosco de todo o Brasil e de muitos países também. Deus tem nos dado a oportunidade de já estar em 14 países ministrando, em 22 estados do Brasil. E as pessoas que quiserem nos acompanhar nas redes sociais também, nós temos 2 perfis no Facebook, Aguinaldo Betti e Eliane Betti, 5 mil pessoas em cada um, que é o limite, né? Mas você pode passar a seguir ali. Temos a página oficial do canal EBD no Facebook, facebook.com/canal EBD, e eu estou no Instagram também, Aguinaldo Betti. Então, os irmãos que quiserem acompanhar, sempre o que é publicado lá vai trazer edificação. Porque Paulo disse assim, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, só dá para ter Facebook para a glória de Deus, Instagram para a glória de Deus, canal YouTube para a glória de Deus, porque tudo deve ser feito para a glória de Deus, né? Então, os irmãos que quiserem nos acompanhar lá nas redes sociais também, e eu deixo aqui o agradecimento e queria contar com as orações dos irmãos também. Então, sempre que for orar, lembre de mim, pastor Aguinaldo Betti, a minha esposa Eliane, lembre do canal EBD também, e ore, por favor. Nós devemos orar também, mas é uma alegria muito grande saber que milhares de pessoas diariamente intercedem em prol da nossa vida. E por falar em oração, vamos orar então, agradecendo a Deus esse bom tempo que Deus nos deu aqui. Convido todos os irmãos a fechar os seus olhos, se você puder, aonde está, e nós vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos por esse momento tão precioso, tão especial, e é estar falando a respeito da tua gloriosa palavra. A tua palavra é viva e eficaz. Ela funciona, ela não volta vazia, ela cumpre aquilo para o qual é enviada. Pai querido, eu quero trazer toda a nossa gratidão pelas bênçãos
do Senhor nas nossas vidas, na vida da superintendência da EBD, na vida dos professores. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Pai, que cada um que está conosco agora nesta live, cada um que vai ter acesso após, possa ser despertado para um amor ainda maior para contigo e para com a tua palavra. Aqueles que estão envolvidos mais diretamente dentro dessa vocação maravilhosa, que é a área do ensino. Que cada um saiba que estão fazendo diferença na vida de cada um dos seus alunos. Quer tenha um aluno, quer tenha muitos e muitos alunos, uma vida é preciosa, uma alma é preciosa. Pai, que cada um de nós, professores, possamos entender isso, buscar a excelência. O Senhor não tem prazer em trabalho displicente, mas o Senhor tem prazer na excelência. Que possamos buscar a excelência, que possamos, Pai, ter compaixão da vida das quais nós ensinamos e amar livros, mas amar pessoas também, Pai. Muito do que temos realizado, só a eternidade vai revelar o resultado, Pai. Que essa live possa ter trazido conhecimento, possa ter trazido incentivo, possa ter trazido despertamento, Pai, para a glória do Teu nome. Continua abençoando, Pai, todo o setor 3 da de Belém, da Lapa, no estado de São Paulo, extensivo a toda a sua igreja, continua prosperando em quantidade e em qualidade, Pai. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer o pastor Aguinaldo Betti e aproveitar a grande audiência, convidar os irmãos. No próximo sábado, às 20 horas, nós estaremos aqui de volta falando sobre família. Vamos falar aí sobre alguns assuntos importantíssimos. Que Deus abençoe a todos vocês. Ricardo, Deus abençoe, meu querido. Pastor, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, e até sábado que vem, se Deus quiser. Só lembrar que na aula 6 desse trimestre, na edição especial, quando nós publicarmos na outra semana, nós vamos mencionar aqui essa live e enviar um forte abraço. Aí os irmãos que puderem assistir a aula 6 lá, vamos estar mencionando essa transmissão aqui, enviando um forte abraço a todos os irmãos. Será um prazer. Obrigado, pastor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.